Sou Davi Ribas, a Karine fez parte de uma das minhas mentorias. Quando ela falou desse novo sexo, desse raio desse novo sexo, eu falei, puta, que nome bom, cara. Que nome bom. Ah, não, mas não sei. Ah, não, muito tempo, tava até escrevendo um livro, mas não sei se vai pegar. Puta, que nome bom. E assim, quando o nome do movimento é bom, pode não ter nada. Já vai. E aí quando tem o nome bom e a mensagem também é foda, pronto, história não é à toa que vocês estão aqui. Eu sou Davi Ribas, sou especialista em criação de movimentos. Eu ajudo pessoas como vocês, que têm mensagens para passar para o mundo e que pensam assim, tá, legal, marketing digital, lançamento, mentoria, beleza. Isso são estratégias operacionais. Mas o que é o foco da coisa? Fora a todas as estratégias operacionais, qual que é o grande foco da coisa? Qual que é o grande meio do caminho? Qual que é o grande propósito único de você ir lá, colocar a cara numa câmera e vender a sua ideia, e vender para as pessoas, e fazer uma mentoria, e fazer um curso? O foco disso é um movimento. O foco disso é você fazer com que as pessoas se tornem fiéis e evangelizadoras da sua marca. Peraí, Davi, tá longe demais essa história para mim. Então vamos para onde ela começou. A ideia do movimento, ela nasce de uma coisa muito interessante que chama-se The Dream 1000. Dream 1000, os 1000 dos sonhos. Quando a gente entra na internet hoje, a gente vê um mundo em que parece que tem cliente infinito, e um oceano azul, e um monte de nicho, e um monte de gente, e um monte de coisa, e a gente não sabe muito bem para onde ir. E vocês já devem ter caído naquele continho de que preciso ter clientes infinitos, preciso investir milhões em tráfego, preciso fazer lançamentos gigantescos, ter mais e mais clientes, e no final das contas isso ia te frustrando, ia cada vez mais te deixando travado, ia cada vez mais deixando o teu business num platô. Quem aqui já sentiu isso? De pensar que tinha que escalar infinitamente e não saber para onde. Sabe o que acontece? O conceito do Dream 1000, ele vem para mudar isso. Dream 1000 é você entender que você não precisa ter clientes infinitos. Você precisa de 1000 fãs fiéis. Com 1000 fãs fiéis, você tem um negócio multimilionário pro resto da vida. Eu sei que tem um monte de guru na internet que estão falando assim, CAC. O que é CAC? CAC é custo de aquisição por cliente, tá? Quero que vocês primeiro fiquem com amizade, com intimidade com esses dois termos, que eu vou usar bastante. CAC, que é o custo de aquisição por cliente, e LTV, que é o Lifetime Value, que é basicamente quanto tempo aquela pessoa compra de novo de você. Muita gente acha, e os gurus pregam isso, que na internet você tem clientes infinitos, pessoas infinitas. Você pode investir tráfego até o talo, que você sempre vai ter gente comprando de você, mas isso é mentira. Chega uma hora que tem um platô. Chega uma hora que tem uma bolha. Chega uma hora que acaba a quantidade de pessoas que estão dispostas a pagar, seja o preço que for, pela tua mensagem, pela mensagem que teu negócio entrega. Então o foco de vocês tem que ser parar de pensar em ter CAC baixo e começar a pensar em ter LTV alto. Se eu pago R$100 por um cliente e esse cliente compra 4 vezes a R$1.000 de mim, faz sentido ter pagado 100 por ele, sim ou não? Agora, se eu pago R$10 por um cliente que paga 100 uma vez só, não faz sentido, né? Então, você percebe que esse jogo é desbalanceado. E o foco tem que ser sempre no aumento do LTV. E não no abaixo do CAC, não em abaixar o CAC. Porque chega um momento que não tem mais para onde abaixar o CAC. Que todo mundo que já tinha que te ver, te viu. Aí, duas opções. Ou você se candidata a presidente, igual o Pablo Marçal fez, para furar a bolha e falar, porra, pelo amor de Deus, tem ninguém mais nessa internet que não me conheça. Ou me amam ou me odeiam. Mas me conhecer todo mundo conhece. Então, peraí. Ô, tiazinha da casa do não sei o que, lá no cu, esse aí não me conhece, né? E aí vai vender curso para quem não sabe o que é curso. Só que é muito mais caro fazer isso. E dentro de uma escala de curto, médio prazo, o teu foco tem que ser sempre fidelizar quem já está dentro. Eu quero que vocês falem assim, ó. Fala assim, quando eu falar, vocês repetem. Andar com quem quer andar. Animação, gente, pelo amor de Deus, porra. Eu sei que vocês almoçaram agora. Andar com quem quer andar. Correr com quem quer correr. Voar com quem quer voar. Então você separa as suas audiências, todo o teu público, todo o teu cliente ideal nesses 3 pontinhos. Você anda com quem quer andar, corre com quem quer correr, voa com quem quer voar.
Só que qual que é o grande segredo desse game todo? É a pessoa andar com você várias vezes, correr com você várias vezes, voar com você várias vezes, a mesma pessoa. Assim, você nunca mais tem que se preocupar com o preço de lead em lançamento. E é isso que construir um movimento faz por você. Quando você constrói um movimento, e eu já vou chegar nos 4 pilares, qualquer uma de vocês sai daqui com o movimento pronto. Quando você constrói um movimento, você faz com que quem não te conhece veja aquilo ali e identifique uma tribo. E quando alguém de fora identifica uma tribo, acontece o quê? Existe uma coisa que acontece na tua cabeça que chama-se FOMO. Fear of Missing Out. Ou seja, medo de ficar de fora. Sabe quando você estava no colégio e tinham várias amiguinhas na rodinha e você ficava de fora, você queria ser amiga delas? Acontece a mesma coisa com o teu cliente quando ele identifica uma tribo. Quando ele vê que tem pessoas ali, pessoas que se parecem, pessoas que pertencem entre si e essa pessoa está de fora. Quando você cria um nome para o seu movimento, uma identidade para essa tribo, todo mundo que está de fora começa a olhar para você, não porque você fez alguma coisa bombástica ou investiu milhões em tráfego, mas porque existe uma coisa muito antropológica, inconsciente no ser humano, que é ver um grupinho e pensar, quero pertencer. Então aí você já baixa teu CAC, querendo ou não. Só que vai além. No momento em que essa pessoa entra nesse processo, ela se sente tão acolhida, ela sente que o mundo ali dentro é tão diferente do mundo lá fora, que ela não quer mais sair. É o que as igrejas evangélicas fazem, é o que as ordens iniciáticas fazem, é o que os partidos políticos fazem. Tá? Tem movimentos, grandes tribos, grandes ordens iniciáticas que até mudam o nome da pessoa quando a pessoa entra. Agora você não é mais Natália, você é codinome tal. Porque aí você corrompe até a identidade da pessoa para ela sentir que é uma pessoa diferente. Turiá. A pessoa entra na tribo indígena e ela ganha o nome, Guarani Horolô. Pronto, já é outra pessoa, fudeu. Ela sente uma identidade muito mais forte com aquilo ali. E fica muito mais difícil para ela separar a identidade dela da identidade da tribo. Quando você faz isso, você tem dinheiro infinito. Davi, puta técnica de manipulação? É. Hitler fez a mesma coisa. E você tem que fazer também. Só que para a tua mensagem do bem. A estratégia é a mesma. O modelo é o mesmo, porque o pertencimento do ser humano é um só. E é uma das coisas mais naturais do ser humano. Tem nada mais natural, nada mais antropológico do ser humano do que o pertencimento. Do que fazer parte de alguma coisa, do que dizer, eu sou isso aqui. O ser humano, ele tem uma tendência a precisar da identidade. A gente não consegue não se dar nome. Percebe? Todo mundo aqui tem nome. Quando você nasce, você não é um nada. Você é o filho de um nada com outro nada. E esse nada e esse outro nada só são alguma coisa porque eles têm nome. E aí vem a pessoa e te dá um nome. Aí você passa a ser alguma coisa. E você pode dizer eu sou. Poder dizer eu sou tem a ver com o ego do ser humano, tem a ver com a identidade, tem a ver com aquilo que é mais importante para ele, que é o entendimento próprio. A gente só não é o chimpanzé porque a gente tem entendimento próprio. Faz sentido, sim ou não? Pronto. Então a gente passa a não trabalhar mais com marketing digital, mas trabalhar com o que existe de mais profundo na consciência humana e na inconsciência humana, que é a identidade, é o eu sou, é o eu faço parte, é a tribo. E aí existe o seguinte, tá? A tribo, ela parte por 3 pilares. O pertencimento, a identificação e a comunidade. E eu vou chegar na construção dessa comunidade já já. Vocês lembram quando... Quem aqui estava vivo, todo mundo estava vivo, mas assim, quem aqui estava ligado na época que todo fone de ouvido era preto? Vocês lembram que tinha um fone de ouvido do Walkman? O que a Apple fez para revolucionar isso aí? Ela criou um fone de ouvido branco. O primeiro fone de ouvido branco foi o fone de ouvido da Apple. E o que acontecia quando você estava lá correndo, no parque, ouvindo tua musiquinha, e via outra pessoa de fone branco? Essa pessoa é parecida comigo. Ela comprou o mesmo produto que eu. É por isso que quando você vê alguém com um iPhone parecido com o teu, você vê alguém com uma roupa parecida e as mulheres de blazerzinho, né? Você sente essa identificação. Você pensa, puta, ela é parecida comigo, deixa eu me conectar. Você vê que é uma coisa extremamente natural. Então você percebe como o processo de identificação com a pessoa, para que você não precise gastar muita copy
não precisa gastar muita energia e muito compra, tem desconto, é muito mais inconsciente do que parece. E é aí que nascem os pilares. São 5. Mas eu vou falar os primeiros 4 e depois vou voltar para o 5º, porque eu já falei dele. 4 pilares para você construir um movimento. Para você fazer com que as pessoas que não te conhecem sintam FOMO e queiram te conhecer. E as pessoas que estão ali dentro sintam-se fiéis e evangelizadores daquilo ali. E passou-se uma luz na minha frente. Sintam-se fiéis e evangelizadores daquilo ali. O primeiro pilar chama-se ideal. Grande ideal. Escreve assim, ó, grande ideal. Fala, grande ideal. O que eu falo para vocês falarem? Eu falo para vocês falarem porque quando você fala uma coisa que você escuta, você absorve muito mais. Um grande ideal. Na copy chamam de Big Idea. Sabe o lançamento? A Big Idea do lançamento. Isso é o grande ideal. O grande ideal é tudo aquilo que você acredita. Porque as pessoas elas não compram produtos. Elas não compram serviços. Muito mais do que produto, serviço, garrafinha, caderninho, mentoria, elas compram ideologia. Que tem a ver com a identidade. Que é o processo de você olhar para aquilo ali e falar, puta, eu faço parte disso aqui, eu sou isso aqui, eu acredito nisso aqui. Eu faço parte, eu acredito. É sempre aquela coisa do ser humano, órfão inconsciente dele mesmo, que não consegue se entender internamente e por isso surge a necessidade do preciso ser alguma coisa, preciso pertencer a alguma coisa, preciso dizer que eu acredito em alguma coisa. Né? A gente não tem opinião política. A gente tem pertencimento com opiniões criadas, com ideologias. E mesmo que, não, eu sou isento, você faz parte da tribo dos isentos. Os isentos também são uma tribo que escolheram ser isentos. A tribo é uma das coisas mais inconscientes do ser humano. Então o primeiro pilar é o grande ideal. O segundo pilar é um líder forte. Fala assim, ó, líder forte. Líder forte. Pessoas se identificam com pessoas. Não adianta você ir lá e botar uma marquinha bonitinha, uma logo bonitinha, com as letrinhas bonitinha, que a pessoa vai falar, tá, uma marca. Agora se chega você, com teus defeitos, com a tua vida, com os teus princípios, com aquilo que você acredita, com as tuas crenças, o que acontece? A pessoa, gostei dessa pessoa, fonezinho branco da Apple, ela é parecida comigo. E aí existe identificação com um líder. Então, um grande ideal e um líder forte. Não existe movimento sem líder forte. Não é o nazismo, é Adolf Hitler. Não é o cristianismo, é Jesus Cristo. Não é o movimento pelos negros nos Estados Unidos. É Martin Luther King, é Malcolm X. São pessoas que passam suas mensagens e as pessoas se identificam com elas. E remetem a elas essa mensagem. Certo? E aí existe o terceiro pilar. Fala assim, ó, inimigo comum. Inimigo comum. Davi, mas eu não tenho inimigos. Tem. Mas eu não quero ter. Foda-se. Você tem. Mesmo que você diga, eu não tenho inimigos, você dizer que não tem inimigos, já é você ser inimigo de quem tem inimigo. Você sempre está a favor de algo e contra algo. Não existe a isenção completa da moral. Em que, eu não estou em lugar nenhum, agora eu não tenho nem aliados nem inimigos. Se você defende um lado, você é inimigo do lado que não defende esse lado e ponto final. E o inimigo comum, ele é um dos pontos de maior movimentação de seres humanos que existe. Eu fui na Paulista esse final de semana, lá em São Paulo, eu detesto São Paulo, mas foi interessante ver a Fiesp, onde colocaram o pato para tirar o PT do poder. E a galera, fora Dilma! Ei, Dilma, tomar no cu! Os liberais e os conservadores juntos. Tanto os liberais quanto os conservadores sempre se odiaram. Era um Deus, pátria, família, aquela coisa meio, sabe, engessada, e o outro livre mercado, tudo se autorregula, foda-se. E os dois se uniram para tirar o PT do poder. É porque eles se gostam, sim ou não? É por causa do quê? Porque é do inimigo comum. Quando você tem um inimigo comum, duas pessoas que talvez não se gostem tanto, vão junto. Então como é que você faz para unir uma comunidade? Fala assim, ó, inimigo comum. Mesmo que as pessoas... Pô, tá derrubando as coisas. Mesmo que as pessoas, elas olhem para você e não se identifiquem de primeira, mesmo que as pessoas olhem pra você e pensem assim, porra, eu não gostei da Carline, ela tá falando um negócio interessante, mas não foi com a cara dela. Se ela vai e bate no inimigo que você também tem, você fala, oi, tudo bem, quanto é que custa? Justamente porque você tem essa tendência muito mais facilmente querer lutar contra
o teu inimigo do que a favor dos seus ideais. A guerra ela é uma coisa muito interna do ser humano. A gente gosta de lutar contra alguma coisa. É muito mais fácil pra gente apontar o dedo do que criar uma coisa nova, né? Usa isso a seu favor. Inimigo comum. Um dos grandes motivos pelo qual especialistas, líderes de movimento, hoje não conseguem escalar é porque estão muito paz e amor. Não tem muro alto. E o que o muro alto faz com você? Você vai imaginar agora um feudo aqui na frente, ó. Imagina que tem um feudinho. Se nesse feudo os muros são altos, quem está fora não consegue entrar, porque o muro é alto. Mas quem está dentro também não consegue sair. Quanto mais baixo o muro, mais fácil quem está fora entra, mais você agrada a todo mundo. Mas mais a pessoa de dentro pode cagar para você ir para o concorrente. Aí a gente volta ao conceito do Dream 1000. Você não precisa ter todo mundo dentro do teu muro, até porque todo mundo vai encher a porra do teu saco. Nem todo mundo é o teu cliente ideal. O teu cliente ideal é o teu Dream 1000, é quem está ali dentro daquele feudo. E é para eles que você fala, e só para eles. Ah, mas tem pessoas, Davi, que estão me seguindo. E essas pessoas não são os meus clientes ideais. Mas elas estão ali, sabe? E eu ficaria tão triste se elas parassem de me assistir. Entende onde está o problema? Você está querendo falar fino para todo mundo, ao invés de falar grosso para uma galera só. Se falar grosso para uma galera só, teu impacto é maior ou menor? Muito maior. Porque é para aquela galera, e a identificação é com aquela galera. Aí que nasce o quarto pilar, a comunidade. Fala assim, ó, comunidade. Fala assim, ó, unique, ação. Comunicação. O que é comunicação, se não a linguagem para criar comunidades? Fala assim, ó, unidade. O que é uma comunidade? São pessoas com a mesma linguagem, que agem com unidade. Então, quais são os 4 pilares para você construir um movimento? Um grande ideal, que é quando eu digo, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Isso é o grande ideal. Quando eu digo, por exemplo, seja a mudança que você quer no mundo, o grande ideal. Isso é um grande ideal, é você ter uma ideia utópica, isso aqui é segredo, lembra? Utópica, para que as pessoas tenham que infinitamente correr atrás dela. O impossível, só o impossível nos interessa. É um baita do ideal utópico, ninguém nunca vai atingir o impossível, porque que porra é impossível, mas eu quero, tô indo. Entendeu? As pessoas gostam dessa porra, de querer ir a alguma coisa que não existe. Porra, a gente reza pra Deus, cara. E não que Deus não existe, ele existe, mas o que é Deus? Não sei, mas eu tô indo. Porque eu sim me sinto bem. Esse é o ideal utópico. Sacou? É você ir pra alguma coisa que você realmente acredita, mas que deixa ser meio geral, zona mesmo, okay? Todo mundo ali. Cada um interpreta como quer e tá todo mundo feliz. Esse é o grande ideal. Só que para esse grande ideal ser plausível, precisa existir um líder, que é a representação arquetípica desse grande ideal. Ou seja, eu represento tudo aquilo que eu acredito de maneira tangível na Terra. Para que você chegue até mim e você fale, puta, não entendi nada lá, mas gostei desse cara. Aí você continua indo. E esse cara, ele aponta o inimigo. Ele fala sobre os teus problemas, suas sombras mais profundas, e ele aponta o inimigo. Ele fala, a culpa é daquele cara ali. E você fala, é mesmo, vamos matar ele. Pronto. Você une uma comunidade assim. Testem isso depois. É muito mais fácil unir as pessoas pela raiva do que pelo amor. Muito mais fácil. Porque as pessoas se movem muito mais pela raiva. É o princípio humano mais certo do mundo, que é o princípio de quando o cu fecha, a mente abre. Esse é o princípio mais todo o princípio do ser humano. Que é o princípio do cara, tô com medo, tô indo. Ah, não, tô de boa. Porque a zona de desconforto, ela faz a gente querer agir. E quando a gente ouve um inimigo, quando a gente ouve o nome de alguma coisa que dói na gente, a gente quer ir atrás, a gente quer bater, a gente quer matar. Isso engaja as pessoas. E aí existe a comunidade, que é você doutrinar internamente as pessoas para seguirem você. O princípio da comunidade, ele parte de um princípio chamado LDT. Fala assim, ó, LDT. Linguagem de doutrinação de tribo. O que você tem que fazer no Instagram? Você tem que fazer conteúdo ou você tem que fazer LDT? LDT. Você não tem que dar dica. Você não tem que ensinar, só ensinar, igual o professor. Você sentar aqui e vai ficar... Então, porque os padrões antropológicos do ser humano...
Todo mundo dormiu. O que tem que fazer? Linguagem de doutrinação de tribo. É pra alguma coisa, é por alguma coisa, é contra alguma coisa e é conosco. Pronto. Tá, Davi, meu movimento existe, tô na cabeça. Um grande ideal. Eu sou a líder forte, tenho um inimigo comum, tenho ali uma identidade da comunidade, mas beleza, o que sou eu? Aí vem o quinto pilar, um nome. Lembra que eu falei que o que tem nome não existe? O que fez a Carline ir do ponto A ao ponto B do ideal dela? Ela sempre teve esse grande ideal das mulheres líderes. Só que da onde que a parada começou a andar? O novo sexy. Porque você tem toda uma carga simbólica em cima de um nome. Quando você é um ser feito de carne e osso, é muito difícil de explicar. Agora você fala Maria, pronto. Com um nome forte, com um nome impactante, as coisas ficam muito mais fáceis de explicar. E quanto mais óbvio, impactante, épico for o nome, mais as pessoas dão aquela respirada funda quando escutam seu nome e falam não sei o que é, mas tô querendo. Esse não sei o que é, mas tô querendo é tudo que você precisa para baixar teu CAC. E o LTV vem justamente na doutrinação da tribo. Vocês pegaram grande ideal, líder forte, inimigo e comunidade? Pegaram? Guarde isso aqui. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais profundo. Dá para ir mais profundo? Dá para ir? Um pouquinho mais. Vamos falar da doutrinação. A doutrinação em si, ela acontece por 7 pilares. Não são mais 4, são 7. E esses 7 pilares são os mesmos pilares que fazem a religião católica ser tão antiga. Quando você entra na igreja, qual que é a primeira coisa que você tem contato? Quando você começa a ler a Bíblia. Não. A primeira coisa que você tem contato. Quando você é criancinha e você pergunta, papai, de onde eu vim? Qual que é a primeira coisa que você tem contato? Gênesis. Gênesis vamos mudar para mito. Mito vamos mudar para história de criação. O primeiro dos pilares é história de criação. Fala assim, ó, história de criação. O que é uma história de criação? Quando eu falo para você, oi, compre a minha mentoria, você vai falar, tá bom, mas quem é você? Aí o que eu vou fazer? Eu vou contar de onde eu vim. Eu vou contar pelo que eu passei. Eu vou contar o que me faz ser autoridade para dizer o que eu digo, certo ou errado? O que faz história de criação? História de criação faz procedência, procedência faz confiança. Sabe quando você está lá sentado? Eu ia sentar ali, mas tem a câmera e eu quero aparecer na câmera. Oi, câmera, tudo bem? O que acontece? Quando você está lá sentado, você estava lá sentada com teu pai e chegou aquele teu namoradinho, aí teu pai virou, faz o que da vida, moleque? De onde é que você vem? Isso é o quê? Isso é história de criação. Isso é o pai perguntando para o namorado ou o prospect a namorado da onde é que ele vem. E a história de criação, ela vai criar a procedência que você precisa para confiar em alguém. Então, talvez, por que o teu cliente não está comprando de você? Porque ele não conhece a tua história. Ah, como é que eu conto minha história? Jornada do herói. Depois vocês procuram isso aí. Não vou aprofundar nisso, porque senão seria outra palestra de 3 horas. Então vai, anota aí, ó, história de criação. Tá? Qual que é o segundo ponto de doutrinação da comunidade? Crenças. Crenças. Grita para o mundo que você acredita. Ah, Davi, mas eu acho que vão discordar de mim. A minha audiência é tão haribu e eu sou bolsonarista. O que eu faço? Fala que é bolsonarista. Porque uma hora a máscara cai. E quando a máscara cair, pode ser que teu negócio caia junto. Então começa a doutrinação desde o começo dizendo que eu acredito nisso. Eu sou isso aqui. Crenças unem pessoas. Quais são teus amigos? São as pessoas que têm as mesmas crenças. Quando você é evangélico, você consegue casar com um bandista? Por que não? Porque não tem as mesmas crenças. Quando você é um bandista, você consegue casar com o evangélico? Também não. Então as crenças, elas unem as pessoas. Então, primeiro, história de criação, segundo, crenças. Terceiro, vocês vão falar assim, ó, ícones. Fala mais alto, ícones. Ícones. O que é um ícone? Um Rolex, por exemplo. Um relógio que... Isso aqui não é um Rolex, mas um Rolex. Um relógio que custa 70 mil reais. Quando você chega num lugar com um Rolex no pulso, você gastou muito mais do que vale realmente um relógio, só que ele é só um relógio. O que faz o Rolex ser o Rolex
se não só um relógio? Ícone. Os ícones remetem a emoções. Remetem a uma coisa chamada simbólica. Fala assim, ó, simbólica. Fala assim, ó, diabólica. Fala assim, ó, simbólica. Diabólica é a comunicação que separa. Esse aqui, esse aqui. O que é simbólica? É a comunicação que une. Uma comunicação simbólica é eu chegar aqui de sapato de terno e você falar, esse cara é foda. Por quê? Não porque eu sou foda, mas porque sapato e terno no seu inconsciente são roupa de gente foda. Isso é que ícone faz. Ícone faz se economizar palavra, porque é uma linguagem não verbal. É uma linguagem invisível, é uma linguagem simbólica do inconsciente. A gente já tem no inconsciente coletivo, que é como se fosse aquela pastinha do teu computador, cheia de drivezinhos, onde você armazena as tuas coisas. Você já tem todos esses drives, você já tem todas essas pastinhas. E quando você vê um símbolo, é como se o grande Deus da tua cabeça, o teu inconsciente, ele fosse lá, abrisse a pastinha e abrisse o arquivo. Aí volta aquela emoção, você tem aquele impacto. Então o ícone, ele faz isso. O que é um tipo de roupa? O que é um relógio específico? O que é um óculos escuro? É um ícone. Os ícones, por repetição, eles geram comunicação simbólica. Por que eu compro uma Lamborghini e não um Fusca? Sendo que o Fusca bebe menos e é até mais estilosinho. Porque a Lamborghini, ela é um ícone. E se eu chego numa reunião de negócio de Lamborghini, o cara já vem com a caneta. Sacou? Aí o próximo pilar, então, ó, história de criação, crenças, ícones. Próximo pilar, rituais. Rituais. Você vai mudar ritual por hábito, para ficar mais fácil de entender. Você só fica na igreja se você continua indo rezar. Ou você reza de vez em quando. Ou você tem um tercinho Ave Maria que você pelo menos passa na frente e faz assim. Senão você não vai mais para a igreja. Porque você não compartilha daqueles rituais. O ritual, ele une as pessoas. Por isso que a bebida alcoólica, a maconha, o cigarro une as pessoas. Porque é um ritual que tem um significado. E esse significado remete a emoções. Então, toda vez que você mapeia um ritual lá na tua rede social, e todo dia eu acordo e mostro o meu café da manhã, tá? Por quê? Não sei, porque é legal. Não, isso não é um ritual. Agora, se você pensa, todo dia eu acordo. Um cara que é sensacional, ele é o retardado, mas é sensacional, Ryan Santos. Público dele, masculino, homem, bolsonarista de 25 anos. Ele morava na Rússia, num prédio de frente para um World Trade Center. Ele acordava todo dia e balançava o pau na janela, assim, ó. Ó o CLT ali, ó! Extremo pra caralho. Péssimo, só que assim, ritual. Entende a simbólica por trás da coisa. O público dele é homem, bolsonarista, gosta de humor negro, sabe? De 25 anos, quer viajar ao mundo, ganhar dinheiro, fazer sexo. Ele vai lá e faz um negócio desse, galera. Pronto. Ele conseguiu o que ele quer. Quer eletrificar o cara logo de manhã. E nisso ele vende, sacou? Isso é ritual. Ritual não é, sei lá, e repetir a mesma coisa aleatoriamente todo dia. É você fazer uma coisa que tem um significado para aquela tribo. Por mais imbecil que seja essa coisa. Às vezes é dizer, oi, tchutchucos! Se tchutchucos tem algum significado para aquela tribo, funcionou. É só um ponto de identificação, sacou? Não precisa ser nada uau. Davi, mas eu só vou ter rituais quando eu tiver minha casa na França e eu puder mostrar lá. Não precisa, não precisa. Às vezes o fato de você tomar o mesmo café todo dia e perguntar com açúcar ou sem açúcar, né, dona Letícia? Já é um ritual. Por quê? Público dela, homem, CLT. A maioria toma café de manhã. E toma café ou com açúcar ou sem açúcar, pronto. Resolveu o raio do ritual. Então vamos lá, história de criação, rituais, ícones, crenças. Foi na ordem errada, né? Qual que era a ordem certa? História de criação, crenças, ícones e rituais. Isso. Próximo. Palavras sagradas. Glória! Aleluia! Ihu! Como é que é a outra lá? É Rausch. O que é palavra sagrada? Palavra sagrada é dialeto, é idioma. Quando você chega na França, você fala francês, o francês respeita, né? Quando você chega na França e não fala francês, o francês olha pra você meio assim, ó. Ele não gosta muito de você. Por quê? Porque a linguagem identifica uma tribo. A linguagem identifica o movimento.
Então, quando você tem palavras sagradas, quando você chama as pessoas do mesmo jeito sempre, quando você repete os mesmos bordões sempre, você vai criando piada interna, palavra sagrada. Por exemplo, quem é que segue o Ícaro de Carvalho? Quem? Segue o Ícaro de Carvalho? Sabe o meme do cachorrinho carregando? Palavra sagrada. Palavra sagrada não verbal. Ícaro de Carvalho é um copywriter famosão na internet, e toda vez que alguém faz uma pergunta idiota pra ele, ele bota uma foto de um cachorro cagando, assim. Isso é palavra sagrada. Não verbal, mas é uma repetição, é uma linguagem, a piadinha interna que a tribo entende. Quem tá fora olha aquela porra daquele cachorro e fala: por que botou o cachorro, cara? Por que não respondeu? Só quem tá dentro fala: não entendi. E acontece o quê? Pertencimento em quem tá dentro, fomo em quem tá fora. Pertencimento em quem tá dentro, fomo em quem tá fora. CAC baixo, LTV alto. Sacou? E aí nasce o próximo passo. Então, história de criação, crenças, ícones, palavras sagradas. E agora vem descrentes. Isso aqui é importante. Davi, descrente é a mesma coisa que inimigo comum? Não. O inimigo comum, ele deve ser mais poderoso que o líder. Porque senão, pra que caralho eu preciso da comunidade? Faz sentido? Se o inimigo comum é menos poderoso que o líder, eu não preciso ter uma comunidade para derrotar esse inimigo. É só ir lá e derrotar ele sozinho, né? O descrente, quem que ele é? É o hater. É aquele cara que vai lá, comenta na tua postagem 4 vezes, igual aconteceu comigo, tá no Uber, eu falei com a Letícia: ô amor, olha aqui. O cara comentou 4 vezes, 4 cocôzinhos no meu Reels e botou: dispensa comentários. Quatro vezes e no quinto, dispensa comentários. Esse é o descrente. Ele é o hater. E ele é extremamente necessário para o teu movimento virar. O melhor jeito de você crescer rápido chama cancelamento estratégico. É quando você é cancelado pelo teu descrente para que seu cliente ideal te descubra. Sacou? De novo, cancelado pelo teu descrente para que seu cliente ideal te descubra. Qual que é o negócio? O que acontece quando vem uma feminista falar mal de alguma coisa que um bolsonarista fez? Todos os bolsonaristas vão ver quem é aquele cara. Entendeu? O hater, ele é o teu maior divulgador. Ele é mais barato e mais engraçado que qualquer Facebook Ads. Ele é o melhor jeito de você chegar nas pessoas. Porque imagina, eu odeio a Carline, eu detesto a Carline. Eu vou chegar aqui na rodinha com você, aquela Carline, puta que pariu, uma merda. Uma pessoa daqui vai olhar: tá, mas quem é? Aí vai seguir, na semana seguinte vira cliente. Entendeu? Você entender o uso dos descrentes é você pensar assim, ó, uso dos descrentes, como usar teus descrentes. Entender o uso dos teus descrentes é você pensar assim: cara, numa rodinha de 5 pessoas que alguém fala mal de mim, sempre tem a oportunidade de alguém ali virar cliente. E qual que é o melhor jeito de alguém evangelizar a sua mensagem? É porque gosta ou porque odeia? Você fala mais do que você gosta ou do que você não gosta? Do que você não gosta. Você está o dia inteiro compartilhando no WhatsApp um monte de coisa que você achou um absurdo. Ah, que absurdo! Pronto, descrente. Você está sendo descrente de alguma mensagem que está crescendo por causa de você. Sacou? Então usem seus haters. Abusem deles. Deixe o teu hater te divulgar. Passar uma estratégia de hack de engajamento no Instagram usando hater. Toda vez que o hater vier para você te xingar, você bota: é mesmo? Como assim? Conte-me mais. Aí ele começa: lá, 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 lá. Ah, é? Que doideira. Ele: lá, 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 lá. Quando você vê, o teu comentário virou chat da UOL. Tem um monte de gente: concordo, não concordo, concordo, não concordo. E o algoritmo assim: pô, isso aqui é relevante, né? Deixa eu divulgar para mais pessoas. Entendeu? O algoritmo das redes sociais, ele não sabe se o comentário é positivo ou negativo. Se alguém te xinga ou se alguém bota um coração, ele entende como interação. Se tem interação, ele divulga. Sacou? Então, não esqueçam dos descrentes. Onde existe crença, existe descrente. E existe boi de piranha. O que é boi de piranha? É aquele descrente mais famosinho. Que você vai olhar pra ele, vai apontar tudo que deu merda no mundo e vai falar: ah! Sabe aquele sobrinho degenerado da tua tia? Sabe aquele irmão da família meio que foi pras drogas, se fudeu, foi preso, e a tua avó senta na mesa de família e fala: ô Juninho! Juninho foi pras drogas. Juninho, Juninho. Olha, ele não estudou, não fez faculdade,
não cresceu na vida, não era trabalhador, e você está lá escutando, então eu tenho que estudar, eu tenho que crescer e fazer faculdade. Entendeu como é que a tua tribo funciona? Funciona exatamente assim. Sempre que você aponta um descrente mais famosinho, você ancora nele tudo que é pra tua galera não fazer. Sacou? E aí vem o próximo passo. Então, história de criação. Crenças, ícones, palavras sagradas, descrentes e uma liderança. A liderança é a mesma coisa que um líder? Não necessariamente. Você ser apresentado como líder de um movimento não quer dizer que necessariamente você o lidere. Certo? A Carlinha já deve ter falado isso várias vezes para vocês. Não seja produtor de conteúdo, seja líder de movimento. Seja pajé de tribo. Seja o cara que arrasta multidões. Esquece a porra do conteúdo técnico. Vai pelas crenças, vai pelos valores, vai por aquilo que você acredita, porque aí as pessoas te amam. O papel de liderança, ele é um papel em que você arrasta pelo exemplo e manda se fuder tua reputação. Como assim? Primeiro você vai arrastar pelo exemplo. Um líder arrasta pelo exemplo. Ele não é alguém que fala, vai pra lá, tchau, e vai pro outro lado. Ele é alguém que vai primeiro. E isso chama-se autoridade. Fala assim, auctoritas atis. Auctoritas atis. Auctoritas atis, do latim, autor de um ato. Autoridade. A autoridade é um auctoritas atis, é um autor de um ato. É quem faz. Quem faz é a autoridade. Então a autoridade ela vem pelo exemplo. Só que para a autoridade vir pelo exemplo, você tem que estar cagando para a sua reputação. Quem aqui já deixou alguma vez de postar alguma coisa, de fazer uma live, de fazer um pitch, porque teve medo da reputação? E você sabe que você perdeu dinheiro nisso aí, né? O lance é o seguinte, quando você se preocupa com a tua reputação, você não se preocupa com a tua transformação. E isso está sendo uma egocêntrica chata. Quando você se preocupa com a tua reputação, você esquece da tua transformação. A mensagem é maior ou não? O maior não é a mensagem? O maior não é a entrega? O maior não é a tribo? A tribo não é maior do que o líder? Então por que você está se preocupando com a merda da sua reputação? Se preocupar com reputação é coisa de gente comum. É coisa de gente que está preocupada com que o vizinho da frente, aquela vizinha, a Janeide, vai na janelinha e vai... olha lá. Entendeu? A pessoa está preocupada com a Janeide, com a novela, fofoca, aquela coisa de gente medíocre. A pessoa que está em outro nível da vida, está cagando para a fofoca da gente medíocre. A gente medíocre vira o quê? Descrente. Você se coloca como líder e todos os fofoqueiros medíocres você coloca no papel da Janeide. Fala, descrente chato, vai, me reitei, vai. Vai, o quê, Pitch? Você tem que ver a história do Pablo Marçal contando. Do dia que ele foi cancelado por causa da montanha lá. Ele foi cancelado por causa da montanha e falou, eu subi numa montanha e me perseguiram por causa da montanha, mas eu não vou perseguir você. Eu vou acabar com a montanha de lixo que está na sua vida. Pronto, arrasta pra cima, 40 milhões em um dia. Por quê? Porque tá cagando pro que as pessoas acham. Entendeu? Sabe aquela música da Melody? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Esse é o jogo do movimento. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque a sua mensagem não é maior? Então fala assim, a mensagem é maior. Você centraliza ou você é mensageiro? Mensageiro. Sabe aquelas pessoas que tem uma lápide, aquela foto preta e branca, com um negócio escrito do lado, uma puta frase maneira, e a pessoa com a foto preta e branca, a pessoa já morreu. Né? Você quer ter aquela foto preta e branca ou você quer ser influencerzinho de Instagram? A pessoa que tem a foto preta e branca estava cagando porque as pessoas iam pensar. Ela foi lá e jogou a mensagem, porque a mensagem é maior. E o que as pessoas acharam? A mensagem é maior. Então, dentro de toda a conjuntura de uma tribo, tanto no, vamos recapitular aqui, grande ideal, líder, inimigo, comunidade, história de criação, crenças, ícones, rituais, palavras sagradas, descrentes e um líder. Tá? Isso aqui são as definições que você tem, tanto para a criação do teu movimento, quanto para a doutrinação da tua comunidade. Quando você tem isso, o que você tem que ter na tua cabeça é que a mensagem é maior.
Isso tudo é para passar uma mensagem. É para que as pessoas vejam você e pensem assim, fone branco. Lembra do fone branco. Seja o fone branco de alguém. Entendeu? Algo que você tem que ser o fone branco para outra pessoa. Para que ela bata o olho em você e fale, quero. Você vai ver que no momento que você tirar da tua cabeça o pensamento de vou produzir um conteúdo, vou fazer um lançamento, e colocar na tua cabeça o vou fazer uma revolução, ou vou destruir o meu inimigo e impor os meus ideais ao mundo, você vê que começa seguidor chegar, e o CAC abaixar, e o tráfego ficar barato. Por que as pessoas têm tráfego caro? Tem tráfego caro porque não é por ideal, é por marketing. Só que o marketing, ele é sobre o quê, gente? Pessoas. O marketing, ele só serve para você pegar a atenção das pessoas, captar para você, reter para você e jogar para frente. Certo? E as pessoas são seres transcendentais. Não são seres estáticos. Aí que vem o jogo. Quando você entende que a pessoa ela quer pertencer, ela quer se achar alguma coisa, ela quer dizer eu sou, eu acho, eu pertenço. Fala assim, ó, eu sou, eu acho, eu pertenço. As pessoas querem dizer isso o tempo todo. Elas estão esperando para alguém que diga, você é isso, você acha isso, você pertence a isso. Ela, e sim, mestre. A maioria das pessoas devia não ter feito mais nada, elas querem ser lideradas. As pessoas esperam para serem lideradas. Falta você ir lá, sentar na cadeirinha do líder e falar assim, ó, bora botar ordem nessa porra. Alguma dúvida? Como é que tá o tempo? Tranquilo? Eu sou veloz, né? Isso é estratégia, para vomitar, gerar catarse, parecer que foi muita coisa, e foi mesmo. Ó, seguinte, alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Respira. Pode respirar, respira. Solta. Pronto, agora surgiram perguntas. Pessoal, vou trazer aqui para alguns pontos, tá? Isso que o Davi falou, essa é a base da criação do movimento. Simples assim. Comecem a entender as crenças. O que vocês acreditam? Lembra, Davi, a maioria da dificuldade era assim, o que eu posto? O que eu produzo de conteúdo? Tá aí. O Davi, em 45 minutos, ele passou a estratégia de milhões. Você tem noção disso? Sabe todas aquelas dúvidas? Volta nas suas anotações e agora perceba. Porque as pessoas elas vão se conectar por esse ideal. Elas vão se conectar por isso. Então, se você agora olhar para o seu movimento, olhar para a sua liderança, foi o que a gente conversou a manhã toda, a gente alinhou tudo, mentalidade do líder, pensamento do líder, como você olha para frente e conduz essas pessoas. Não é sobre ser influenciador. Não é sobre ser a criadora de conteúdo. Quais são os passos que você está pulando? Olha de novo aí. Esse é o método. O grande game aí é você entender o seguinte, tá? Tem uma frase, que é a frase que eu repito o tempo todo para doutrinar a comunidade, que é assim, ó, o que constrói lucro não é influência, não é tráfego, não é produto. O que constrói lucro é movimento. O movimento constrói o lucro. É a minha grande frase, a minha grande big idea. O movimento constrói o lucro. O que você precisa entender? Que no momento que você capta pela crença e doutrina pelo conteúdo, você não tem pessoas que te conhecem, você tem pessoas que te amam. Só que se você captar pelo conteúdo, fica muito difícil doutrinar pela crença, porque vão ser pessoas muito desnichadas. Faz sentido isso? Então você primeiro expõe a crença, você primeiro levanta o muro em volta do seu feudo, para que só esteja ali dentro quem é da tribo, quem concorda, quem quer aquilo ali. Tá virando uma chave muito louca aqui. Sacou? Muito louca. Você pensa assim, eu vou doutrinar pela crença, para depois, entendeu? Jogar conteúdo. Porque se você já é da minha crença, você já é do meu cubinho, o que eu falar para você é conteúdo. O que eu falar pra você vai falar, caralho! Por quê? Porque faz sentido para você. O segredo do game todo tá no micronicho, tá no mecanismo único.
Está em você ser a única do teu nicho. Como assim a única do meu nicho, Davi? Eu falo de, finanças. Como é que eu sou a única do meu nicho? Muito simples. Você é a única com aquele grande ideal dentro do nicho de finanças. Eu não falo de marketing digital, eu falo de movimento. E quando eu trago movimento como meu, eu não tenho concorrência mais. Faz sentido? Porque você tem uma coisa que ninguém tem, que é a tua quintessência. Os alquimistas antigos, fiz até um post maravilhoso, a foto da Bruna. Foto que eu tava igual um Don Corleone em Mônaco. Linda, linda, linda. Hollywoodiana. Fiz até uma postagem ontem, onde eu falei sobre isso. Os alquimistas antigos, eles acreditavam que a união dos 4 elementos criava a pedra filosofal. O que era a pedra filosofal? A pedra filosofal era uma quinta matéria, capaz de transformar chumbo em ouro. Qualquer outra matéria em ouro. Porque chumbo era a matéria mais merda da época, eles falaram, chumbo, essa merda aí em ouro, sacou? Mas é qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser transformada em ouro a partir da pedra filosofal. Qual que é a tua pedra filosofal? Movimento. E quais são os seus 4 elementos? 2 deles são posicionamento e conexão. Relacionamento. Quando você se posiciona, água. Quer dizer, quando você se posiciona, terra, e você se relaciona, água, você cria fogo. Transformação. Entendeu? E aí é que existe a grande parada. Muita gente vinha... Tem uma história até interessante de como a Lara Nesteruk conheceu o Ícaro de Carvalho. Eles foram grandes amigos depois. A Lara odiava marketing digital, mas ela viu um post do Ícaro sobre família e começou a seguir o Ícaro. Poucas semanas depois ela estava lançando um curso online. Olha como é que você doutrina pelo conteúdo depois de captar pela crença. O que vai te engajar mais? O que vai te engajar mais? Eu chegar e dizer, eu acho que tinha que ter alvará para ter filho. Eu tenho um podcast meu dizendo isso. Eu acho que tinha que ter alvará para ter filho. Exame psicotécnico e comprovação de renda. Sacou? Pá! Se você não tem dinheiro para comer e se você não tem inteligência emocional mínima, você não pode ter um filho. Hate. Cliente qualificado, cliente qualificado, cliente qualificado, cliente qualificado. Outro posicionamento. A Anitta ser top 1 do mundo é uma aberração contra a cultura. Hate. Cliente qualificado, cliente qualificado, cliente qualificado. Por quê? Porque eu capto pela crença. A pessoa começa a me seguir pensando assim, eu concordo com esse cara, ele falou um negócio que é foda mesmo. E logo depois, o que acontece? Ela fala, criação de movimentos, linguagem de doutrinação de tribo, copywriting, branding, esse nome de bonito. Nossa, que legal, quanto é que custa a mentoria? Sacou? E aí você começa a ter cliente que não compra de você, depois você precisa fazer um lançamento, entregar muito conteúdo, até a reciprocidade ficar tão grande que ele tem pena de você e compra. Não! Quando você tem um movimento forte, acontece do cliente comprar no primeiro contato. Ele entra, assiste 2, 3 coisas e vai no teu direct. Oi, quanto? Porque ele já está preparado pelas crenças anteriormente. Lembra que eu falei que a identificação do movimento ela é a identificação com o líder? Primeiro. Então é um caminhozinho que a pessoa faz. Ela vê a crença, relaciona a crença ao líder e aí se identifica. E o que falta? Aí vou passar a chave final. O que falta? O líder está com fone branco. Como assim fone branco? Isso é estratégia de dominação de massa avançada, tá? Você vai olhar a tribo que você quer. Quem é o seu cliente ideal? Davi, como é que eu descubro o meu cliente ideal? Quem paga mais e enche menos o saco que você gostaria de virar amigo. Tá? É só isso. Quem paga mais enche menos o saco que você gostaria de virar amigo. É a pessoa que você gosta da pessoa sendo para cliente. Esse é o teu cliente ideal. É para essa pessoa que você quer falar. Não é para todo o resto. É para essa pessoa. Aí você faz uma equação, não é? Normalmente não vai ser a mesma pessoa que vai pagar mais. É difícil, né? Pô, o cliente perfeito. Ele paga, não enche o saco e vira amigo. Você vai fazer uma equação. Você vai procurar quais meus clientes pagaram mais. Quais meus clientes encheram menos meu saco, cobraram menos, sugaram menos.
Quais clientes eu gostaria de tomar cerveja, um café, um vinho? Aí faz a equação, você tem o teu cliente ideal. Como é que você faz para chegar nesse cliente ideal? Fone branco. Pode ser um fone branco, realmente, se você vende marketing digital, o AirPods é maravilhoso, porque todo mundo que vende marketing digital tem iPhone e AirPods, então é ponto de identificação, a pessoa vê uma live de AirPods e fala, esse cara comprou o mesmo produto, eu gosto dele. Mas podem ser outros, dependendo do seu nicho de atuação. Você pode ver um nicho, você pode ver uma galera, e eu quero essa galera, o que essa galera usa, o que essa galera come? E aí você vai fazer a estratégia do camaleão social. Se você quer esse cliente, você vai se apropriar dos símbolos dele para que ele te respeite como líder. Hitler era austríaco, gente. Já pensar nisso? Hitler não era alemão. Hitler era austríaco. Como é que ele fez para se apropriar da Alemanha? Se apropriando dos símbolos, se apropriando das crenças, da mensagem do inimigo comum. A culpa é dos judeus! Pronto. Entendeu? Isso aqui é estratégia avançada. Quando você se apropria dos pontos de identificação de uma tribo, é muito mais fácil que essa tribo veja você como líder. Porque existe a identificação. O que é identificação? Identidade. É uma ação de identidade. Então eu vou olhar para você e eu vou ver como parecido com o meu ego. E eu vou ver como parecido comigo. E como a gente pensa 90% do nosso pensamento sobre nós mesmos, quando a gente vê alguém parecido, na verdade a gente vê um espelho da gente. E a gente gostaria de se relacionar mais com a gente. Então a identificação nada mais é do que a falta do autoconhecimento. No momento em que você precisa da identificação, é porque você quer buscar a tua solitude no outro. Você quer buscar o espelho de você no outro. O que você deveria encontrar dentro, você encontra fora. E todo mundo é assim. 2 ou 3 pessoas não são, mas esses moram no meio do mato, são andarilhos, é o cara que já está transcendente. Fora isso, todas as pessoas elas querem ver espelhos de si mesmas nas outras pessoas. É por isso que a gente gosta de usar uniforme. É por isso que a gente gosta de usar a roupinha que a galera daquele estilo musical usa. É porque, no fundo, a gente quer ser reconhecido por causa daquele orfanato inconsciente que eu falei no começo da palestra. A gente é tão órfão inconsciente que eu quero ser reconhecido. Eu quero que a outra pessoa me veja, me acolha, me aceite, me ame, me lidere. Sacou? Aí você tem uma estratégia de marketing de dominação. Deixa de ser sobre conteúdo, começa a ser sobre movimento. Alguma dúvida para finalizar? Tem? Pode falar? Vários, passaria a tarde toda ainda fazendo, mas a minha pergunta, eu sou bem nova assim no digital, estou aprendendo, conheci a Carlinhos recentemente, comecei agora, entender. Você falou sobre LTV, né? Fidelizar quem já está dentro. Você poderia dar algum exemplo? Vender de novo. Tá, mas por exemplo, meu produto, por exemplo, eu não consigo vender ele. É o que teu produto? Eu vendo consórcio imobiliário. Tá, consórcio imobiliário. R$1 milhão o ticket, por exemplo. Que outras estratégias você pode criar ali dentro para fidelizar esse cliente? Pequenas recorrências, clubinhos, masterminds, eventos. É uma outra estratégia. Se o cliente ele já comprou, não é que ele tem que comprar o mesmo produto várias vezes. Ele tem que ficar comprando de você. Mesmo que seja uma recorrência, você pode fazer esse cliente pagar um clubinho de quem comprou tal carro para ir numa casa, começa aqui, beber e conversar com outras pessoas que compraram o mesmo carro. Quem compra Porsche? Ou quem compra casa? Né? Comprei uma cobertura no jardim, sei lá, um exemplo. Eu quero estar perto de pessoas que também compram cobertura nos jardins. Porque poucas pessoas compram cobertura. Poucas pessoas compram casa. O que elas querem? Estar perto de pessoas que compram também. Ticket de 1 milhão. Porra, ticket altíssimo. Tá. Eu quero estar perto de pessoas que também pagaram esse ticket. Então, nesse caso, eu teria que, por exemplo, sair com... Você é meu cliente, você comprou, então você deveria sair comigo, por exemplo, em algum vídeo para que eu pudesse acessar essas outras pessoas? Exatamente. Porque existe o teu tipo de cliente, não tem? O meu é 95% são homens. Então, homens empresários. Olha aí. Cara, eu vou falar um segredo pra vocês. Sabe por que a galera que tem mastermind ganha tanta grana? Porque é difícil empresário ter amigo.
Quem é acima da média não consegue ter amigo, porque você é muito acima da média. Então o que você faz? Você paga pra ter amigo. Recorrência, 40 mil por ano. Pra ter amigo. Sacou? É sério. Isso existe. Muitos existem assim. Lugares onde pessoas que não conseguem ter amigos porque são acima da média, ou porque são muito mais ricos, ou porque trabalham demais, vão pra beber cerveja e falar de travesti. Homem, no caso. Aí vai beber e fala, porra, o Flamengo, e o Flamengo, hein? O cara gostaria de ter esse amigo. Só que esse amigo ele só encontra no mastermindzinho, sacou? O game não é qual produto. O game é qual cliente. Quando você entende o cliente, é só você ver as necessidades do mesmo e vir criando o produto a Deus dará. Ah, mas só tem uma opção, recorrência. Sacou? Faz sentido? Faz o brainstorming aí. Procura alguma coisa que tu possa vender pra esse cara. Entendeu? Procura alguma coisa. Mais alguma dúvida? Davi, eu tô com a voz bem ruim. Fala, baixinho. Eu tô calando. Quando tu fala em crença, essa crença, ela tem que ter uma certa naturalidade. Eu vou te perguntar isso porque, com estratégia, claro, né? Porque no caso do Hitler não tinha estratégia, mas ele se perdeu na curva, né? Porque ele se matou quando não deu certo. Se matou porque perdeu a guerra. Exato. Ele podia ter ido pro outro lado. Sim. E aberto outra tribo. Sim. Não fez. Tá. No caso, mas eu digo no sentido, porque hoje eu tava compartilhando com as gurias até no espelho, minha voz melhorou, gente. Não vai para os filhos. Energia. Tava pior antes. Vai. Eu tava comentando, né, que eu tenho uma loja infantil, eu trabalho com vendas no Instagram. E aí eu tava comentando que eu fiquei indignada com o processo seletivo que eu tava fazendo, com o despreparo das pessoas, e eu fui lá e abri e fui falar nos stories. Eu estava bem tranquila, eu não estava brava, mas eu estava com aquela indignação. Então eu falei a minha indignação com amor. Entendi. Sabe? E pela primeira vez eu perdi seguidores. Que bom, parabéns. E ao mesmo tempo eu ganhei muitos comentários. E eu acho que foi uma das vezes que eu fui mais natural, sem pensar tanto no conteúdo em si. E agora, quando tu estava falando isso de crenças, eu pensei que foi a primeira vez, tirando quando eu tô lá no arquétipo do bobo, foi a vez que eu fui mais natural. Tipo, vim e falei, mas não falei de forma agressiva, mas falei. Fazendo meu mate, meu chimarrão. Enfim, né, o que eu tava pensando. E aí aconteceu isso, sabe? E querendo ou não, ali eu tava criando uma crença, né? E de uma forma muito natural. E que eu não tinha feito isso ainda. Sim, a crença ela tem que vir de dentro. Tá? Ok, existem camaleões sociais narcisistas que pegam crenças que eles não têm e usam para vender? Existem, mas não sustenta por muito tempo, tá? É muito difícil você conseguir defender uma bandeira que não é sua. Então, quando eu falo de crença, já peguem como natural, porque não dá para tu defender uma bandeira que não é sua por muito tempo. É difícil, uma hora vão começar a te fazer pergunta demais e você vai começar a se contradizer, porque você não acredita naquilo de verdade. Tem que vir de dentro, tem que ser alguma coisa que você acredita. Só que, detalhe, você tem que acreditar na sombra. Como assim? É aquela coisa que você não acredita. Você acredita, mas tem vergonha de acreditar. Só que tua audiência também acredita e também tem vergonha de acreditar, de dizer que acredita. É aquela coisa que todo mundo concorda em silêncio. É a bunda da Anitta, entendeu? É a bunda da Anitta, é o sertanejo, é música de corno, é o deveria ter alvará pra ter filho. São coisas que eu sei que o meu cliente ideal pensa. Só que ele não sai expondo isso na internet. Não precisa ser agressivo assim, tá, gente? Quando eu faço as coisas sou eu, mas eu sou agressivo. Eu sou, polêmico, eu gosto dessa comunicação. Não precisa. Às vezes é uma crença simples. Por exemplo, a Letícia tem uma crença extremamente simples, mas que já segmenta o público dela. Ela fala de relacionamentos e ela diz, no Tinder não tem pessoas de alto valor. No Tinder não tem pessoas de alto valor. Não precisa gritar para fazer isso, mas é uma crença. É uma crença de que, olha, não use Tinder. No Tinder não tem pessoa de alto valor. Quem que segue a Letícia? Quem que também acha a mesma coisa. E talvez vários homens já tenham reclamado com os amigos, porra, no Tinder só tem mulher da vida, cara. Porra, no Tinder não tem ninguém, eu vou pro Tinder, não consigo pegar ninguém, porque é todo mundo desinteressante. O que acontece? A audiência dela acredita nisso, mas não conta. E esse é o melhor tipo de crença. É a crença que a tua audiência tem, mas não diz que tem. Aí quando você vai lá e revela, ela tava esperando só alguém falar. Faltava só alguém dizer. Sabe? Aquela coisa que você precisava dizer e todo mundo estava esperando alguém dizer. A maioria dos engajamentos, eles nascem daí.
é do reprimido. Isso é outro papo muito mais profundo. Mas sacou? Fez sentido? É a crença que vem de dentro e você capta primeiro pela crença que vem de dentro. Não tenham medo, gente, de dar opinião sobre as coisas. Tenha opinião. É bom, funciona. Marketing de opinião é o único marketing que existe. Alguma dúvida? Quando eu, por exemplo, tenho 2 tipos de produtos. Né? Tenho a mentoria de tarô, mentoria e curso de tarô. Tá. E mentoria de protagonismo, que já vai para o lado já vai para aquela questão de trabalhar internamente, crenças, Tá. terapia. Mas os clientes de tarô são os maiores compradores da mentoria porque percebe, né, que tem ali muitos desafios. Sim. Para outra mentoria. Eu crio 2 movimentos ou é um movimento só para... Isso é uma esteira de produtos. O movimento não é um produto. O movimento é tudo. Ele faz parte de todo o teu posicionamento. Entendeu? Ele não é um produto. Você pode ter um movimento, e é certo que você tenha um movimento, e uma gama de produtos que pega dores diferentes dentro da mesma tribo. Porque a mesma tribo quer várias coisas dentro de uma mesma coisa, dentro de um mesmo grande ideal. Uma mesma big idea pode ter várias promessas, não pode? É isso. Uma mesma big idea tem várias promessas. Então, o mesmo movimento, ele pode te trazer captando pela necessidade do tarô e ali dentro, porra, agora você precisa de tal coisa. E aí você cria LTV em cima disso, dentro da esteira, né? Alguma dúvida mais? Fechou? É sobre isso. Movimento constrói lucro. Muito obrigado.